Atenção! O jogo analisado a seguir trata sobre temas como violência doméstica, abuso emocional, assédio sexual, suicídio, doenças mentais, entre outros temas sensíveis. Uma das franquias mais importantes do survival horror já tinha a ideia de um remake tão distante para os fãs que quase se tornou um mito. Porém, após longos anos de espera, essa realidade finalmente mudou. Desenvolvido pela Bloober Team, o jogo foi lançado oficialmente no dia 8/10 para PC e PlayStation 5. Oi, eu sou o Lone e apresento a vocês a Jornada do Lobo em Silent Hill 2 Remake. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. James Sunderland recebe uma carta de sua esposa, Mary, dizendo que ela o espera no lugar especial, Silent Hill. Sunderland está em um estado de perdição mental, não sabendo mais no que acreditar, já que Mary havia falecido há 3 anos. A narrativa da franquia sempre tratou de temas sensíveis, que podem trazer gatilhos se tiver alguma relação com os temas abordados. A história se desenvolve conforme James explora as vastas ruas nebulosas e construções abandonadas da cidade. No caminho, ele conhece pessoas com suas próprias questões e segredos. Parte da alma de Silent Hill é envolta em retrospecto pela descoberta dos problemas que assolam esses personagens. Todos os elementos que envolvem essa narrativa são primorosos. A forma como o Team Silent, o time que desenvolveu o jogo clássico, escolheu desenvolver essa narrativa nos mostra o lado mais perturbador e monstruoso da humanidade, muitas vezes de forma abstrata e cheia de simbolismos e nuances. Já no remake, o estúdio encontrou um caminho para preservar essa história, respeitando os personagens e toda a forma como ela é contada, mudando apenas alguns ângulos de câmera e acrescentando alguns finais. É impossível não se envolver com o sentimento que o James expressa. Mesmo ele tendo um estado frio e meio apático em relação a algumas situações, ele está lá, disposto a encontrar sua esposa. Haja o que houver, é o amor incondicional de um marido viúvo que esconde um segredo perturbador e imperdoável. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? James pode atacar os inimigos com uma madeira que encontra em um prédio abandonado. Essa acaba sendo a arma branca principal. Após algumas horas de gameplay, o jogo também acrescenta armas de fogo. A forma de identificar que existe um inimigo próximo em meio a tanta névoa e escuridão é graças à estática do rádio que ele encontra junto à arma corpo a corpo que mencionei há pouco. Para quem conhece Silent Hill, já se sentirá em casa com essa mecânica, uma vez que isso é pertinente em todos os jogos da franquia. Os ataques corpo a corpo têm pouca variedade. James ataca os inimigos de forma desajeitada, o que provavelmente visa demonstrar sua inexperiência. Apesar dessa movimentação travada, a física dos ataques consegue transmitir o impacto dos golpes de maneira eficaz. Falando sobre os golpes de finalização, o personagem também pode atacar o inimigo quando ele está no chão e realizar chutes bem violentos, diga-se de passagem, para finalizá-los.
Quanto às armas de fogo, o impacto deixou um pouco a desejar. Claro que estão legais de se usar, mas o coice e o peso dos tiros poderiam ser um pouco mais trabalhados, com exceção do rifle, onde os tiros são mais pesados e extremamente satisfatórios. Se ainda havia receio de alguém assistindo ao vídeo quanto à movimentação do James, eu preciso dizer que, de certa forma, a movimentação do personagem na versão final acaba sendo sim travada em alguns momentos, mas não a ponto de incomodar durante a gameplay ou fazer com que eu, pelo menos, tenha minha imersão prejudicada. Acho que nos anúncios do trailer a impressão negativa se fazia muito mais presente, visto que focaram muito nos combates, e esse não é de longe o forte da franquia. O foco maior é a exploração dos vastos ambientes, onde a cada novo local visitado, James pega o mapa da planta do local e a utilização desses mapas é praticamente obrigatória, a não ser que você queira ficar perdido rodando de um lado ao outro. Para ajudar na orientação do James, ele também faz diversas marcações com uma caneta de tinta vermelha, que são muito importantes para identificar quais locais serão acessíveis e quais estão trancados. Os locais que conseguimos entrar são marcados com uma flecha no mapa, os locais trancados permanentemente, com risco de linha ondulada, os locais abertos com chave, um risco reto, com círculo em volta, e por fim, os locais que podemos apenas abrir por outro lado, com risco reto apenas. O James também marcará quando encontrar itens importantes, como itens de enigma e supostos objetivos. Os enigmas também são um ponto crucial da essência de Silent Hill, e aqui de novo o estúdio soube trabalhar bem. Eu achei que todos os enigmas foram muito inspirados e com boa variedade, muitos sendo apenas visualmente parecidos com a versão do jogo de 2001, mas sendo totalmente refeitos, ganhando mais complexidade. Alguns são desafiadores e exigem um certo empenho do jogador para resolvê-los. Outros são mais simples, como por exemplo senhas escritas na parede e cartas que podemos encontrar na exploração. O jogo é recheado de cartas, que ele chama de memorandos, ou memos para os mais íntimos de Silent. Em sua grande maioria, eles são histórias de pessoas que passaram por aquele local, ou até mesmo um registro histórico da cidade, com todas as suas histórias e lendas locais. São todas bem escritas e trazem um enriquecimento, passando a sensação de que pessoas viveram ali e coisas aconteceram paralela ao James naquele mundo. Quanto aos colecionáveis, a situação é um tanto simples. Coletamos apenas fotos polaroids que podemos encontrar durante o jogo, um elemento que, salvo engano, não existia no clássico. Suspeito que essas fotos estejam atreladas a um dos novos finais, considerando que esta versão possui 8, em contraste com os 6 da versão clássica. Além das fotos, encontramos 2 itens de cura, os frascos de remédio, que curam parte do dano absorvido, e as seringas super enferrujadas que gritam a hepatite que James utiliza para curar todo o dano e deixá-lo com a vida máxima. Apesar de que, em alguns casos, menos é mais, eu acho que a Bloober poderia ter adicionado algum item que nos instigasse a explorar mais. Não me levem a mal, itens de cura e munição são igualmente importantes. Mas poxa, poderiam ter colocado itens cosméticos para o James, ou até mesmo nos instigar a ir atrás de coldres para as armas dele, uma vez que todas as situações que eu puxava a escopeta ou o rifle, via as armas surgindo do nada e isso me tirava a imersão. Eu sou obrigado a confessar para vocês que eu não sou o maior fã da Unreal Engine 5 para os consoles, e foi ela escolhida para recriar a obra. Nos últimos anos, temos visto lançamentos desastrosos da Unreal, com jogos borrados, resolução baixa e desempenho catastrófico. A boa notícia é que Silent Hill não sofre desses problemas. Bom, mais ou menos. Os visuais são espetaculares, as texturas são muito bem feitas, e a iluminação é um dos pontos mais altos visualmente desse jogo, porém com algumas ressalvas. I can think of another. Visto que muitas vezes
Principalmente em cenas na rua, onde dá para ver poças e água refletida, o jogo apresenta alguns artefatos agressivos até, o que eu acredito ser de novo o uso inadequado do FCR. Junto a esses momentos, os reflexos de textura metálica sempre têm esse aspecto sombreado, com as sombras se mexendo, dando a impressão de uma má implementação dessas sombras. Tirando esses problemas, podemos considerar Silent Hill 2 Remake o início da redenção para Unreal nos consoles, vendo que trouxe uma resolução agradável e FPS relativamente estáveis. O game possui dois modos gráficos, qualidade e desempenho. O modo qualidade roda 1440p dinâmicos, travado a 30 fps, enquanto o modo desempenho roda 1080p dinâmico, travado a 60 fps, com upscaling para 4K. Eu joguei no modo desempenho e fiz alguns testes no modo qualidade. A diferença é quase imperceptível, com apenas o draw distance um pouco maior, efeitos visuais um pouco aprimorados e sutis diferenças na iluminação. Notei que no modo desempenho é um pouco mais escuro. Acredito que isso seja devido ao Ray Tracing reduzido desse modo. Já no modo desempenho, o FPS também oscila em alguns momentos, resultando em quedas notórias, principalmente em trechos de ação ou muitos elementos reagindo na tela. Em contrapartida, o modo qualidade mantém os 30 FPS travados. Pelo menos nos testes que eu fiz, não notei nenhuma queda de FPS, e também não tive nenhum bug de gameplay ou algo que prejudicasse minha experiência. Apenas em uma cena que a Maria, uma das personagens, ficou andando sem parar na ponta da escada, mas fui até ela e tudo voltou ao normal. Passando para a ambientação, encontramos um medo que era quase unânime por parte dos fãs de Silent Hill. Será que a Bloober Team vai manter a ambientação assustadora que nos dá calafrios com ambientes super claustrofóbicos? A resposta é sim. Em certos momentos, James meio que se teletransporta para uma espécie de Silent Hill alternativa, onde tudo fica extremamente sujo e enferrujado, tudo é decrépito, inóspito, tudo que já era aterrorizante fica muito pior. Aí entra a dedicação da Bloober Team, pois esses momentos, na minha opinião, superam o jogo original. Eles são muito mais destacados, e mesmo que tenham esse aspecto de ferrugem e velharia para todo lado que se olha, conseguiram trazer ambientes que se diferenciavam demais, algo que no original caía no cansaço visual muito rápido. Eu jogava torcendo para voltar ao mundo normal rápido, e não porque estava com medo, mas porque achava muito repetitivo e visualmente enjoativo. Os inimigos aqui são uns monstros aterrorizantes da cidade que possuem todos um motivo perturbador para estarem ali. Desde criaturas que se rastejam, enfermeiras bizarras, até um inimigo que está literalmente embutido em uma cama. É muito sinistro. Os designs são muito pensados e implementados com maestria. O design de criaturas foi pensado pelo Masahiro Ito, que também desempenhou um papel importantíssimo supervisionando o trabalho da Bloober para manter a fidelidade visual e a essência macabra das criaturas no remake. Por fim, as expressões faciais estão muito competentes. É possível entender o sentimento dos personagens apenas pelo olhar e feições, o que demonstra que a Bloober teve um cuidado especial com essa parte do remake. Não é a melhor expressão que já vimos em um jogo, mas é bem feito e funciona para as cenas que o game traz. O áudio foi e sempre será um aspecto crucial na franquia. A sonoplastia desse jogo conta com uma história, seja o estalo de uma madeira ou o estalo de um ferro se degradando com o frio e a névoa. Para implementar tudo isso, a trilha sonora
excepcional compõe tudo que eu já mencionei até aqui. A trilha do jogo é toda rearranjada por Akira Yamaoka, o compositor das músicas clássicas e todas as músicas de ambientação que o jogo possui. Knife and Mirror é uma das músicas mais usadas em vídeos de terror até hoje. É reconfortante ver todo o empenho com a sonoplastia e a trilha sonora que o estúdio teve. Isso é parte da experiência dessa obra. Os gritos estranhos, sinistros e misteriosos, o ranger de uma porta, os sons de estalos de um cômodo frio que há muito ninguém habita, a solidão e o sentimento de estar sozinha ali, apenas com a névoa gélida e os incontáveis monstros que te darão boas-vindas. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o like no vídeo. Estamos preparando muitos conteúdos novos que chegarão em breve. Temos que reconhecer que a Bloober Team fez um trabalho muito competente, principalmente por ter o fardo de reintegrar uma das obras mais importantes dos games. Além de ser o primeiro projeto deles, possuindo um combate corpo a corpo e também um combate à distância. A Konami errou muito em trazer um custo elevado, que para nós aqui no Brasil é de R$ 349,90 para a edição padrão e R$ 399,50 para a edição deluxe, onde a versão de luxo traz uma máscara cosmética exclusiva e a trilha sonora pela metade, junto às artes conceituais do jogo. Eu adorei o Silent Hill 2 Remake. O jogo trata de temas sensíveis que, de certa forma, precisam e devem ser conversados e debatidos na sociedade atual. Foi emocionante presenciar novamente essa história sendo recontada, com um retorno digno dessa franquia fantástica. Mesmo não sendo perfeito como um remake, é bem competente e vai surpreender positivamente a maioria de seus fãs. Sendo assim, o Silent Hill 2 Remake merece uma lua gibosa minguante, que equivale a um 8 nos nossos critérios de avaliação. A jornada de James é composta por muitos sentimentos que nós, como jogadores, experimentamos à medida que o personagem adentra seus pesadelos e pensamentos mais sombrios, o medo do desconhecido, o temor de errar novamente e, principalmente o mais difícil, a aceitação do luto.